Podcast. Começando o podcast Mão aqui na internet, no SoundCloud, no YouTube, no seu aplicativo, no seu telefone celular, computador, smartphone, tablet, enfim, começando o seu canal de comunicação sobre as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista, o podcast Mão número 119. Hoje com a ausência do Teleco, mas com as presenças do Rodrigo Vessone, do Vitor Guedes e de Maércio Ramos. E eu começo então pelo Maércio. Boa noite, boa tarde, bom dia, morcegão. Ô Belo, grande abraço para você, pro Vessone, pro nosso Vitão. Teleco ausente vai estar curtindo aí com a gente. E eu começo lhe fazendo duas perguntas, Marco Belo. A primeira delas, e o Drogba? A segunda delas, e o Jadson? Fique à vontade para as respostas, Marco Belo. A gente vai responder durante este podcast Mão essas duas perguntas do Maércio, que não são simples assim. O Maércio está me sacaneando porque eu escrevi no Twitter outro dia que eu não queria mais ouvir essas duas perguntas. Porque é brincadeira, você posta assim, eu e minha filha no parque de diversões, daí colocam embaixo, mas e o Jadson? Eu e minha namorada almoçando. E o Drogba? Pô, é brincadeira, cara. Não, mas aqui no podcast Mão a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra responder e vamos responder essas duas perguntas. Fica tranquilo, tá bom, Maércio Ramos? Segura esse coraçãozinho aí, meu amigo. Vitor Guedes, tudo bem contigo, Vitão? O homem do Sport TV. Tudo tranquilo, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vou fazer diferente de morcego, não vou falar de Jadson nem de Drogba, mas vou falar de Mantuan, que joga muito mais do que Paulo Roberto. Ele joga. E Carlinhos, que deve jogar mais que Luigi, que Jô, sei lá eu, né? Enfim, Corinthians que está buscando seu 10º título da Copinha contra o Batatais, favoritíssimo. Dizem que dá azar comprar antes, então não vou dizer que eu já comprei a faixa, né? Mas já é Deca campeão. Agora, eu gostei muito do grito da torcida domingo em Barueri, que legal se a base fosse profissional. Não foi mais ou menos isso, né? Mas acho que foi. A mensagem era essa, né? Puta que legal se a base fosse profissional. É óbvio que a base não pode resolver tudo. Por que esse puta aí? Não precisava usar um palavrão no grito, né? O grito tava tão legal. Por que esse puta aí? Porque a arquibancada canta o quê? Olha, que legal. Fronha, esse Marco Belo. E puta é mais legal do que caralho. Cada um grito que gosta. Mas enfim. Eu acho que Carlinhos, o Romão que não vai jogar a final, uma expulsão absurda, que o cara tentou dar uma bicicleta, o débil mental do juiz expulsou. Mas ele já estava suspenso pelo terceiro amarelo. O amarelo também, segundo, né? Mas enfim, são alguns jogadores que podem fazer parte do elenco, e para contratar Paulo Roberto, Luiz, então eu espero que o Corinthians dessa vez, até porque vai disputar só o Paulista agora no começo do ano, né? Dê chance para esses moleques. Não é todo mundo que vinga, mas se ninguém for testado, fica difícil, né? Teve a convocação agora, Danilo Fernandes, os jogadores que passaram pelo Corinthians que o Corinthians mal viu, né? Enfim, que seja dada chance para esses moleques aí que tem chance de ter futuro. Alguns a gente sabe que não tem e foram contratados. Então eu torço para que esses moleques, principalmente eu gostei muito do Mantuan. O Pedrinho me pareceu um ótimo jogador, mas ainda é meio franzino, não sei se já está pronto para jogar no profissional, mas claramente tem bola. Carlinhos, que parece ser um grande centroavante, esses principais, né, que eu falei. Carlinhos e Monton eu colocava já no time. E eu subiria também Roman e Pedrinho subiria para treinar com o time. Antes do boa noite, boa tarde, bom dia para o Rodrigo Vessone, primeiro Danilo Fernandes citado por você, por muito pouco não é o Cássio, por muito pouco não virou o Cássio, e explico. Contamos a história do podcast, né? Contamos essa história. Quando o Júlio César falhou contra a Ponte Preta, era a vez do Danilo Fernandes. E o Mauri Lima escolheu o Cássio e o Tite escolheu o Cássio para passar na frente naquela partida contra o Emelec no Equador. O Cássio pegou demais e de lá para cá a história é sabida por todos. Que bom. Mas poderia ser o Danilo Fernandes até hoje, o goleiro titular do Corinthians, campeão da Libertadores, do mundo, enfim. Ou Diego Souza poderia ser o herói do Vasco também. E Cristóvão Borges estar na seleção brasileira. Pois é, um futuro alternativo bem estranho, né? Cumprimente o Vessone aí, Belo.
Sim, Vessone, o Vitor Guedes falou de 2 jogadores, eu acho que eu concordo totalmente com ele, porque muita gente fala do Pedrinho, só que eu acho que o Pedrinho, apesar de ter muita qualidade, pode se tornar um puta de um jogador, ainda não está preparado para profissional. Mas puta não pode na arquibancada, mas pode no podcast, irmão, é isso? Aqui pode, porque aqui é o espaço aberto pra gente poder falar o que quiser, inclusive palavrão. Na arquibancada não, porque tem criança. Na arquibancada não. Não, na arquibancada tem criança. Aqui no podcast não tem criança, porque criança que ouve a gente é gente boa e sabe que isso a gente pode falar de vez em quando. Tá bom. Eu já ia transformar o nosso programa para maiores de 18 anos, não pode. Não, criançada, legal, ouve a gente que é bacana. Rodrigo Vessone, Mantuan, pra mim, lembra muito o Paulinho. E o Carlinhos é melhor que o Jô e melhor que qualquer um que tá no ataque do Corinthians profissional. Para mim, os 2 seriam titulares hoje do time do Carille. Em cima disso, o seu destaque inicial, Rodrigo Vessone, tudo bem? Tudo bem. Meu destaque inicial é já pro Vitor Guedes comprar um calmante e pro Belo e para você também, Belo, porque eu não queria desanimar vocês não, mas nenhum deles vai ser inscrito nos 28 do Paulista. Se acontecer do Jadson não vir para o Corinthians, o Pedrinho talvez tenha uma chance, talvez. Mas nenhum desses devem ser inscritos, há uma limitação de 28, sobram apenas 25. Então eu vou dar. Então, aí eu vou dar duas situações que vão fazer com que. Não é nem questão de lista, é só 2 situações que fazem com que esses meninos dessa atual copinha não vão ter chance, pelo menos no Paulista. A primeira é de que tem uma geração acima deles que está esperando também. Uma geração que já disputou a Copinha, que já brilhou na Copinha e que estão esperando. Que é o Léo Jabá, que está na seleção, é o Arana, que está na seleção, é o Léo Santos, que está na seleção, e está me fugindo mais um. É o Marcel, o Maicon, que está esperando, que também está voltando da ponte. Esses 4 é uma geração na frente, eles estão esperando a vez dele, e tá difícil já para esses, mais o Marcial, que já também está retornando. Então, se esses caras, que já é da geração anterior, que já estão muito mais tarimbados, já estão mais experientes, mais prontos, é muito difícil que eles possam até ter vaga, não o Arana, que o Arana deve começar realmente como titular, mas os outros, você imagina, esses caras estão ainda para trás numa geração anterior. Então, essa é a estupidez do Corinthians, né, que atrasou Michael e Marcial para trazer Williams e Christian, 2 estupidez, e é uma estupidez maior agora trazer o Paulo Roberto, que não jogou nem no Bahia, no Esporte. Então, o Corinthians... Se o Paulo Roberto dá certo, Vitão? Isso é um novo Paulinho, novo Paulo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Se eu certo Esporte do Bahia, eu prefiro... Não vai dar certo. Paulo Roberto. É uma estupidez, na minha opinião. Se o Paulo Roberto der certo, se o Paulo Roberto jogar bem, o Vitor Guedes vai sair de saia rodada na rua. Tá feita a promessa. Então tá. Você fala pelo Vitor Guedes, então cumpra o Vitor Guedes. E só a segunda questão é de que se você pegar agora o atual elenco da maneira que está, hoje até fiz uma nota hoje no site do meu timão. Hoje são 10 volantes que estão no elenco. 10. Dos 10, o Christian vai ser emprestado, tem que ser emprestado, não tem espaço. O Jean não tem espaço, o Variano não tem espaço. Quem vai pagar o salário do Christian? Não, o Corinthians paga, mas mesmo assim ninguém quer. Não, eu só estou dizendo assim, então dos 10, vamos lá. Que foi contratado ano passado, padrão Gustavo de contratação da diretoria estúpida. Ô Vessone, pra ficar claro, vamos fazer a lista dos 28 do Campeonato Paulista. Não, mas já tem. Não, a lista podcast mão. Vamos lá, Cássio, Walter. Walter e o Vidotto, que foi tirar o passaporte italiano, provavelmente é ele. São 3. São 3 goleiros. Laterais. Vão sobrar 20 laterais. Fagner e o Léo Príncipe, o Arana e o Moisés. Então o Romão, que vai subir para treinar, também não deve ter espaço, porque você vai ver que vai faltar espaço lá na frente. Então você não tem como escrever. Então, já são 7. Balbuena. Os zagueiros vai emprestar o Iago, vão sobrar 5. Balbuena, Pablo. Então Balbuena, Pablo, Pedro Henrique, Wilson e o Léo Santos.
Então Olha, eu imagino... Eu não acho que namoro em grande o Domingos da Guia. Mas pra que Wilson? Pra que Fica aqui, ô, Vitor Guedes, espera a lista aí, depois você comenta. Você tem que ter 5 zagueiros, ô Vitor Guedes. Não, tira o Wilson e põe o Delamore, por exemplo. Tá bom, 5, então, então já são 9, 12. Vamos lá, volante. Eu acho difícil até o Léo Santos, mas vamos dizer que ele coloque o quinto zagueiro por uma precaução. Mas enfim, você põe os 5. Nós já estamos falando de 12. Faltam os volantes. 16, vamos lá. Volantes. Os volantes, o Gabriel. O Camacho, obviamente os dois vão. Camacho. O Paulo Roberto, que está chegando agora, que também não precisava ter contratado, mas foi contratado e deve ser inscrito também. É o Felipe reserva Bastos, imediato do Gabriel, né? Isso, o Felipe Bastos. Que até 16. Eu gostei da estreia dele. O Maicon. O Maicon vai ser, para mim, Paraí. E aí, Marcial, Varian. Também porque joga lateral esquerdo também, se precisava. Eu duvido que o Marcial fora. Isso, ele foi muito bem de lateral. Gostei muito do Marcial na Flórida. Ele, se tiver a cabeça no lugar, ele é muito bom jogador mesmo, assim, mas o problema dele é mais fora de campo. Mas enfim. Sem o Marcial, então, temos 17. 17, vamos lá. 11. Faltam 11. E aí agora faltam 10. O Marcial irá, tenho quase certeza disso. Meias, vamos lá. Meias. Rodriguinho. Você tirou o Christian daqui de volante, né? Isso, porque esse não vai mesmo. Christian. Não, aí do meio, Rodriguinho. Giovanni Augusto. Marlone. Guilherme. Fala o Guilherme. Pula. Nossa, esse cara não pode. Marquinhos Gabriel. São 5 já. O Danilo, que aí fica essa, mas eu acho que é possível que, como ele está em fase de recuperação, ele não vai ser inscrito. Eu acho que ele não vai. Eu também acho que ele não vai. Então a gente tira o Danilo. São 5. Já são 5. 5, 10, 15, 19, 22. Faltam 6. Vamos para ataque, daí a gente vê se faltou alguém. Mas vamos para ataque. Jô. Então, Jô. Casim. Romero. Luigi acho que não vai, hein? Pelo que eu ouvi falar do Luigi, ele foi contratado pra treinar bastante aí, pra aprender a jogar bola. Não sei se vai pro Campeonato Paulista. Mas o cara é contratado pro profissional pra aprender a jogar bola, mas isso não é na base, no fraldinha? Mas é investimento que o clube faz, né? Enfim. Jô, Casim e Romero. Quem mais? Quem mais tem pro ataque? Deixa uma vaga aí pro Drogba. Não, sem Drogba. Com os caras que estão lá. Teriam, na última conta que eu fiz, teriam que sair 11. Tem mais 3 vagas, 11. Né? 5, 10, 15, 19, É que nós estamos esquecendo 22, de alguém. 23, 24, alguém podia abrir o site oficial aí, se alguém tiver na internet pra... Não, deu 27 aí, Belo. Não, sem o Danilo e sem o Marcial, deu 25. O Marcial vai com certeza, gente. Tá bom, Luiz, então com o Marcial, 26. Então, são 2 só. O Luigi vai com o Mario Bros jogar videogame. Eu acho, assim, ó. Vessone, assim, ó, até tentando ajudar. O Léo Jabá, eu acho que vai estar na lista. Sim. Eu também acho que o Léo Jabá estará. Ó, eu tô aqui com os jogadores que se representaram. Vamos lá, Balbuena, Bruno Paulo. Isso, o Bruno Paulo também estava faltando. Bruno Paulo, hoje eu ouvi falar que ele pode ser emprestado para Ponte Preta, hein? Mas o departamento médico do Corinthians que aprovou a contratação de Bruno Paulo, hein? E o Jean, volante. O Vessone não colocou. Outra contratação pontual, junto com o Gustavo no mesmo período. Jean não vai, Vessone? Não, vai ser emprestado. Mendonça não, deixa eu ver quem mais. Rodrigo Figueiredo não. Romero, não falamos do Romero. Falamos. Jô, Casim, Romero e Bruno Paulo. Certeza? Sim. Eu quero esquecer, mas vocês não deixam, vocês lembram dessas coisas. Romero. O Maicon tá, o Léo Santos tá. Eu acho que tá num número razoável, não vai ter que tirar. Eu acho que dá até pra subir 2. Pode ser o Léo Jabá. Pode ser o Arana, a gente já pôs, o Maicon a gente já pôs. Como disse o Vessone. Ou pode ser o Pedrinho, ou pode ser Jadson e Drogba. Daí a gente cai no negócio das possíveis contratações, né?
Mas você entende o que eu te falei dessa primeira geração? São esses caras que nós estamos já colocando como possível 28, e não essa geração agora desses meninos agora. Então, realmente... Eu entendi o que você falou. Mas eu queria entender. Tem que esperar o Paulo Roberto jogar e o Luiz. Eu queria... Mas e se o Paulo Roberto for bem, Vitor Guedes? Ô, Vitão, arruma teu microfone aí que a gente não tá entendendo o que você tá falando, Vitão. Não adianta você falar se a gente não entender. Melhor o Vitão faz o programa deitado na fronha, por isso. Melhor essa haste aí. Não, sempre que tem que esperar essa geração. Eu queria entender porque tem que esperar. Por que Paulo Roberto tem que ter chance antes, Luigi? Eu queria entender essas coisas. Fala, Márcio. Fala, Márcio Ramos. Enfim, perdemos Maércio, perdemos Vitor Guedes. Alô? Oi, Maércio, tá me ouvindo? Estou aqui. Que beleza, Vitor Guedes, eu já ia falar Vitor Ramos. Vitor Ramos é outro, é aquele do cu da menina lá, né? O Vitor Ramos, aquele do cu da paniquete lá, mas enfim. Rodrigo Vessone, você está aí ainda, né, Rodrigo Vessone? Tô aqui. Léo Jabá e Carlinhos, frente a frente, quem você coloca no seu time? Não, vai o Léo Jabá. Não, já subiu ano passado. Não, você acha que o Léo Jabá vai subir e vai ser inscrito no Paulista. Agora, sua opinião pessoal, o Léo Jabá é melhor que Carlinhos? Eu acho que sim, Belo, porque ele tá mais preparado. Ele já jogou ano passado no Brasileiro, os últimos 2 jogos. Eu acho que chegou a hora dele tentar ser com ele, entendeu? O Carlinhos eu não sei a idade, mas acho que tem até mais Copa São Paulo para disputar. Ainda vai ter tem mais tempo ainda, entendeu? Eu acho que o Carlinhos, pelo que ele tá mostrando nessa Copa São Paulo, ele é mais técnico que o Jô. Ele tem presença de área, olha, ele vai fazer 20 anos, tem 19, o Carlinhos. Carlinhos, isso. Pra mim, sei lá. Já jogou profissional pelo Novo Horizontino. Pra mim, o Carlinhos era titular desse time do Corinthians hoje, profissional, viu? Mais que Léo Jabá, que já teve chance e não se firmou, já treinou pra cacete com o time profissional e não ficou. Fala, Márcio. Não, lembra daquele Matheus Pirulão? Tá certo que ele ficou queimado em função de um pênalti que ele bateu contra o Flamengo na final da Copa São Paulo e tal. Uhum. Mas é aquele estilo lá, joga 2, 3 partidas. Carlinhos, qual a missão dele? Fazer gol. O cara não faz, aí já queima. O Corinthians tem esse histórico, né? Essa falta de paciência, sei lá. Não sei se ele é um jogador, já, como disse o Vessone, acho que tem uma geração na frente deles. Não é o caso de um centroavante que nenhum foi promovido ainda. Mas eu tenho medo de um Carlinhos ser içado aí para o profissional e não dá certo, sei lá. E o Gabriel Vasconcelos, hein? Que foi o Carlinhos da Copa São Paulo e não deu certo, né? Mas o Carlinhos me parece melhor jogador, hein? Do que o Gabriel Vasconcelos? Sim. E outra coisa, essa coisa de esperar, se você tiver um time melhor, eu esperar uma geração, se tem Romero jogando lá, Guilherme, Giovanni, pelo amor de Deus, põe pra jogar. Mas não é isso que o Vessone tá falando. Hoje. Ele não tá falando dessa geração, ele tá falando da geração do Léo Jabá. Mas essa coisa de ordem tem que ser a ordem do futebol, não a ordem cronológica das coisas. É isso que eu acho. O Guilherme, eu acho uma piada. Eu sou espírita. O Guilherme é o fim mesmo. Eu acreditava que não tem alma até o Guilherme. O Guilherme não tem alma, é um morto. Né? Ridículo, jogador ridículo, não tem menor perfil para jogar no Corinthians. Duíde, Paulo Roberto. Eu colocaria esses moleques agora, até porque vai jogar só o Paulista agora. E a fase prévia da Copa do Brasil contra ninguém, contra a Caldense. Eu acho que pela conta que a gente fez aqui, 3 goleiros, 4 laterais são 7, 5 zagueiros são 12. Daí 6 volantes com o Marcial são 18. Mais 1, 2, 3, 4, 5 meias sem o Danilo. São 23. Sobrariam 5 atacantes. Jô, Casim, Romero, Bruno Paulo. E sobra um, que seria o Léo Jabá. 28 a gente fecha. Sem Jadson e sem Drogba. Você falou 6 volantes, né, cara? Olha o futebol brasileiro. Não pode, né, cara? Volante, são 6 volantes. Mas o Maicon que a gente põe como volante aqui,
é um volante meia, né? Porque no meu time eu escalo ele como meia. Eu escalo ele no lugar do Guilherme, por exemplo. Eu escalaria o Corinthians, se eu fosse o Fábio Carille, com Gabriel, Camacho, Rodriguinho e Maicon. Eu escalaria o time assim. Porque o Maicon jogava com a 10 na Ponte Preta. Ele era o meia da Ponte Preta. Ele tem habilidade, sabe sair jogando, sabe lançar. Ele é bom jogador. Pra mim, eu escalaria o Maicon e o Rodriguinho na armação e o Gabriel e o Camacho mais atrás. É um time fechadinho, porque esse time do Corinthians não é o time mais forte do campeonato. Não consegue bater frente a frente com o Palmeiras e com o Santos, nem com o São Paulo, pelo que a gente viu na Florida Cup. Então fecha o time com o Gabriel e Camacho, põe o Maicon e o Rodriguinho na frente e 2 atacantes para se virarem. Pode ser Casim, Jô, o que for aí, quem quiser, pô, que é tudo a mesma porcaria na frente para tentar fazer gol de qualquer jeito. O Rildo foi embora? O Rildo tá no Coritiba. Putz. Enfim. Saudade, você? Saudade, gostava dele na Ponte Preta. Vamos falar do que a galera quer, vai. Primeiro, antes de falar de Jadson... Rildo não, né? Rildo esquece, né? Não, Rildo esquece. Vamos falar de coisa séria. Né? Vamos falar de coisa séria. Primeiro, antes da gente falar de Jadson e também do Drogba, eu queria mandar um abraço pra galera que ajuda a gente, nossos parceiros, né, de podcast Timão, o pessoal do site Vamos Meu Timão, que tem um aplicativo do Vamos Meu Timão que você pode baixar o aplicativo e você ouve o podcast Timão com a maior facilidade através do aplicativo. O pessoal da Rádio Coringão, da Rádio Livre Gaviões, da Rádio Memória Corintiana e o pessoal do Almanac do Timão, que também tem um aplicativo do Almanac do Timão. Você baixa o aplicativo, lá dentro você entra no menuzinho, tem ali podcast, você entra no podcast Timão e já ouve tranquilamente no seu smartphone, tablet, computador. Aliás, você quer saber tudo da história do Corinthians, a história dos jogos, dos jogadores, dos técnicos que passaram pelo Timão, é só baixar o aplicativo do Almanac do Timão, que tem informações atualizadas, tem curiosidades lá dentro, através do trabalho do Celso Unzelt, grande historiador que sabe tudo do Corinthians. É só você baixar o Almanac do Timão, que lá dentro tem todas as curiosidades. Por exemplo, o Corinthians está trazendo o Casim. Será que um jogador inglês já atuou pelo Corinthians? Você entra lá no Almanac do Timão que tem. Tá trazendo o Drogba. Algum africano já jogou pelo Corinthians? Entra lá que tem. Tem todas as curiosidades, histórias, números, enfim, lá no Almanac do Timão. E claro também o podcast Timão dentro do aplicativo. Um abraço pra galera de todos os canais de comunicação que são nossos parceiros, né, que nos ajudam a chegar até você. Ô, Maércio Ramos, tem Didier? Não tem? E aí, você deixou a gente animado no último podcast, pô? Não, eu continuo animado. Eu só não entendo, porque assim, Belo, Vessone, Vitão, quem nos ouve, quem nos acompanha, assim, como é que pode? Uma contratação está sendo feita, uma negociação está sendo realizada, ela está enrolada pra caramba, sei lá, se 10 dias, 12 dias, 8 dias, não sei o tempo, mas aí não vem ninguém do Corinthians para falar assim, ó, não deu certo, ou está próximo de acertar. Não vem. O Roberto, o máximo que ele faz é falar, depende do Drogba. Mas você não ouve por parte do Drogba ou do staff, ou de quem cuida da carreira dele, assim, ó, nós não queremos o Brasil, nós não queremos o Corinthians, ou então o Drogba, eu não quero o Corinthians. Não se tem uma declaração do Drogba, de quem representa o Drogba, teve uma declaração ou outra aí do Roberto nas entrelinhas, você com informações assim, ó, hoje decide, amanhã decide, são as mesmas informações que eu tenho. E não são coisas inventadas, né? Companheiros nossos estão correndo atrás disso. O Ferrari do Globoesporte.com, né, Carlos Augusto Ferrari do Globoesporte.com, trouxe um documento onde o Corinthians oferecia para o Drogba tais condições. Isso tudo não é fantasia, não tem fantasia. O que está acontecendo, assim, eu penso que o Drogba não quer o Brasil. Não é que ele não quer o Corinthians, ele não quer o Brasil. E estão tentando, e o principal deles é o presidente Roberto Andrade, demover o Drogba dessa ideia dele não querer o Brasil. Que se ele quer o Brasil, é o Corinthians. Só uma coisa, Márcio. Pode falar, Vessone, pode falar. Não, eu gosto desse silêncio, sabia? Eu acho esse silêncio mais profissional
do que toda aquela confusão, aquele burburinho, vazamento disso, daquilo. Eu acho que esse silêncio e ninguém falando nada, pelo menos soa para mim uma coisa muito mais profissional, de que as pessoas envolvidas estão tratando como tem que ser, e que quando tiver que anunciar o sim ou não, anuncie e acabou. Mas esse sem silêncio falatório. Acontece por causa do vazamento da proposta. Não, ô Belo, antes já, Belo. Antes. Não. Até o vazamento da proposta, o pessoal estava falando. O pessoal estava falando. Não, Belo, o presidente andou falando, né? E a gente repercute isso antes do vazamento. O vazamento foi no sábado. Não, mas esse silêncio total citado pelo Vessone, que ninguém mais fala nada, e eu sou mais uma prova disso, que ninguém fala mais nada, a gente não tem... Não, hoje eu ouvi falar que o Drogba estava no Brasil. Pessoas que a gente tava e jogou pelo Paulista com o nome de Brandon, eu escrevi no Twitter até isso, tá no Brasil e tá jogando a copinha. Enfim, é só uma piada, né? Mas as pessoas que conversavam conosco diariamente... deram recados claros de que não vão falar mais nada depois do vazamento. Depois do vazamento, é bom, resolveram se proteger. Mas talvez tenha sido tarde demais, né? E outra coisa, quem deu primeiro, eu não sei se foi o Dazzler no UOL ou se foi o Bruno Andrade no portal Goal, ou Gol, sei lá, sobre esse intermediário que está trazendo... O tal do Frank? Frank Assunção. Esse cara... eu não venderia uma figurinha de um álbum da Copa do Mundo para ele. Eu não compraria dele, melhor dizendo, uma figurinha de um álbum da Copa. Porque esse cara, o que tem de história dele, o pessoal do Vasco da Gama, o que fala dele, pelo amor de Deus, esse Frank Assunção, para quem não sabe, eu vou contar rapidamente o que eu ouvi falar do pessoal do Vasco da Gama. Ele foi diretor do Vasco da Gama por um mês, quando o Roberto Dinamite era presidente do Vasco. E ele chegou até a direção do Vasco da Gama como um profissional que tinha trabalhado em 2 clubes italianos. Ele tem experiência, ele trabalhou nesses clubes italianos, não sei o quê. Depois a imprensa foi atrás e descobriu que ele não tinha passado por nenhum clube italiano, que era mentira. O cara é um mentiroso. Ele é um cara que fingiu ter trabalhado num lugar que ele não trabalhava. Fora os papos lá no Vasco da Gama que ele ia levar o Guardiola pro Vasco, que ele ia levar não sei o que pro Vasco. Ele tirava foto com um banner de um clube da Itália atrás dele, falando que ele estava negociando um jogador. Depois descobriam que ele estava tirando a foto na casa dele. Que ele tinha comprado lá um pôster do clube e falava que ele estava na sede do clube. Esse é o intermediário que está tentando trazer o Drogba, Vessone. É complicado, hein, Belo? Eu li também algumas coisas aí, não conhecia, não. Não, eu também não conhecia ele. Eu fui atrás depois que apareceu o nome dele nessa situação do Drogba com o Corinthians. E daí a gente vai estudar quem é o cara e percebe com quem que o Corinthians está lidando. Como é que um cara desse naipe pode estar no meio? Porque ele é o intermediário, ele é o cara que vai lá, passa pro Drogba, chega aqui, passa pro Roberto. Vai lá, passa pro Drogba, chega aqui, passa pro Roberto. Pô, não dá. Aí não dá. Não é esse cara que vai ajudar, muito pelo contrário. Da forma como você está falando, né? Aí eu volto pro silêncio lá do Vessone, que falou, o silêncio é bom nesse momento. Mas não dá para um cara desse... Começou com um diretor de marketing, ex-diretor de marketing, foi negociar. Já é algo muito estranho, né? A negociação é toda estranha. Aí o Flávio Adalto não sabia de nada, no dia seguinte da coletiva dizer que sabia. Olha, a negociação, como tudo que tem acontecido que envolve essa diretoria, é patética. Espero que o final seja feliz e no final fala que deu certo. Isso foi tudo feito de forma amadora. O Vessone falou uma coisa que tem razão. Agora eles calaram a boca depois de tanta merda que fizeram. Parabéns ao Ferrari pelo trabalho dele, mas é uma vergonha o clube deixar vazar um documento desse. Eu, como jornalista, parabenizo o repórter que conseguiu. Se tivesse sido eu colocaria o documento também, que é ridículo culpar o repórter por publicar, que teve isso nas redes sociais. Exato, o repórter vai estar... Agora, é ridículo o clube se permitir um trabalho desse, né? Como é ridículo não saber quem é o Manuel Rueda, é ridículo, assim, o marketing fala uma coisa, o futebol outra. O Corinthians está sendo administrado de uma forma muito pequena. E pior ainda, na minha opinião, é jogar toda essa responsabilidade do dar certo ou não dar certo, mas quem vai definir é o... Eu nem
Belo, Vessone, Vitão, nem sei se isso é correto ou se eu estou comprando essa coisa aí nas entrelinhas, assim, mas quem vai decidir mesmo se ele tem condições ou não é o Carille. O Carille é um cara ainda pacato, é um cara iniciante na profissão. Não dá para você jogar nas costas do Carille a contratação de um Drogba, porque daqui a pouco o cara não vem, ele foi vetado pelo Carille. Eu não ouvi nada disso. Eu só, essas tais redes antissociais que disse aí o Vitão, a gente ouve e vê e lê um monte de coisa, né? Daqui a pouco vão falar que é o Carille que vetou a vinda dele, né? Não, eu só quero dar uma explicação, porque causou meio estranheza em algumas pessoas o lance do papel timbrado, que estava escrito só até o título de 2011 do Brasileiro e não o Hexa em 2015. O que acontece é que esse papel timbrado, eu já vi o papel timbrado com o título de 15 e já tinha visto sem o título de 15. Alguns departamentos não se atentaram a isso e continuam usando o papel timbrado antigo. Acho que você tem que entrar ali no modelo, na hora de você imprimir, ali deve ter um modelo principal original ali que você tem que alterar. Vários departamentos já alteraram e alguns não. Inclusive, eu imagino que ali... inclusive em apresentação de jogador, já nos passaram, quando um jogador é apresentado, eles passam papel para toda a imprensa. Por exemplo, hoje apresentou o Pablo não sei das quantas, idade não sei das quantas. Eu já recebi um papel exatamente igual a esse, Vessone, sem o título de 2015. Sim, sim. Então o que acontece é que é bem normal. Eu vi torcedor falando, não, porque acho que a proposta é antiga, porque não tem esquece isso. Essa questão é ali é o papel timbrado oficial do clube, para tudo é aquele papel que tem os títulos na lateral, só que alguns departamentos estão com esse papel antigo, porque a origem, o papel origem, tem um nome isso daí, eu estou me esquecendo o nome da matriz, né, como se fala. A matriz continua o antigo, não se atentaram e não alteraram. E o papel que foi utilizado para o Drogba era um dessa, que a matriz está antiga ainda. Que não deixa de ser mais um amadorismo. Nossa! Obviamente era para estar certo, né? Mas enfim, só para explicar isso daí, não tem nada de proposta antiga, nada. Alguns departamentos ainda não mudaram essa matriz aí. E eu só quero falar um negócio, porque o Roberto de Andrade entrou lá no programa da Fox, foi a única entrevista que o presidente do Corinthians deu para mentir. Não estou falando da pessoa do Roberto de Andrade. Eu tenho uma amizade com ele, tenho um respeito, tenho uma ótima relação, ele sempre me atendeu muito bem, sempre foi um cara bacana comigo, não tem nada a ver a pessoa Roberto de Andrade, estou falando do presidente do Corinthians, tá? Para defender os interesses do clube, ele entrou no programa da Fox para mentir. Por quê? Vou explicar. A negociação começou sem a presença do empresário principal do Drogba. Não sei o nome dele e não importa também, não vai mudar grandes coisas. Mas tem o Drogba. São três agentes e o principal não estava lá, é isso, né, Bel? Tem um empresário principal, ele estava fora da negociação. Quando o Corinthians começou a conversar, esse cara ficou puto, porque ele viu na imprensa que estavam negociando com o jogador dele sem passar por ele. E o Gustavo Herbeta foi lá para Londres conversar com os outros agentes, não com esse cara. Esse cara não estava nem em Londres, esse cara estava em Paris. Depois que o Corinthians viu que tinha que passar por esse cara, senão não ia conseguir contratar, começou a falar com esse cara. Só que tem aquele negócio da vaidade, né? O cara está sendo passado para trás, o Corinthians está conversando com outros caras, então para esse cara ficar pianinho, o Corinthians tem que passar para a imprensa, ou para a sociedade, ou para os torcedores, que começou a conversar com ele. E como que o Corinthians viu que meio que eu vou fazer para não falar que eu fiz merda, para não falar que eu comecei a conversar com os caras errados? Que a negociação começou na segunda-feira, segunda passada no caso. Que foi mentira. A história oficial do Corinthians é que a negociação começou segunda-feira passada. Por quê? Porque na segunda passada foi esse cara que o Corinthians procurou. Então, para a mídia internacional repercutir, para que a notícia se espalhe, para todas as formas possíveis e imaginárias, o Corinthians começou a negociação na segunda-feira com o empresário oficial do Drogba, o que não é verdade, porque o Corinthians começou fazendo besteira procurando o cara errado. Só que daí o presidente vai lá na Fox para defender os interesses do Corinthians e fala: ninguém do Corinthians viajou para Londres. Eu estou dizendo. Daí o Benjamin Bach, apresentador do programa, inteligentemente
questionou o presidente. Então quer dizer que todo mundo que está falando isso está mentindo? O presidente falou tá. Ou seja, chamou todos os setoristas do clube de mentirosos. E não estou falando da pessoa Roberto de Andrade, estou falando do presidente que fez isso para defender os interesses do clube. Eu até entendo, e talvez se eu tivesse na posição dele eu estaria fazendo a mesma coisa. O presidente mentiu, porque o Gustavo Herbeta foi até Londres, foi falar com os agentes e a negociação não começou na segunda-feira, a negociação começou antes. Mas eu expliquei o motivo, expliquei a causa e até entendo a posição do presidente, mas enfim, a gente tem que dar a nossa posição, senão se a gente ficar quieto e não falar nada, parece que todo mundo é mentiroso, só o presidente está falando a verdade, e não é esse o caso. Vamos passar para o Jadson. Alguém tem alguma novidade? Eu não tenho. Para mim, a última vez que eu falei com o pessoal que cuida da carreira do Jadson, estavam conversando a respeito das luvas lá, que o Corinthians queria pagar muito pouco, e me falaram que talvez fosse fechar em torno de 6 milhões de reais de luvas dividido pelos 36 meses de contrato, mais um salário de uns 600 pau, o Jadson ia acabar ganhando quase 800 pau por mês, e o Corinthians estava achando muito alto. Depois disso, a negociação não sei se esfriou ou se entrou nesse silêncio aí do Drogba com o Jadson, aconteceu alguma coisa. Você tem alguma informação, Vessone? Tenho, assim, uma pessoa me disse hoje, uma pessoa muito próxima até o presidente, tudo de que amanhã, nesta terça, na verdade, teria uma definição em relação ao Jadson. Ele disse que estava meio silencioso o negócio do Drogba, mas que as pessoas ali estavam animadas, pelo que ele ouvia, e que eles queriam resolver o negócio do Jadson até esta terça, para que o Jadson pudesse, a hora que o elenco voltasse, ele já começar ele ser apresentado e começasse a treinar com o elenco. Então, eu acredito, Lessa, que o Jadson e o Drogba teremos a resposta antes do name rights do Andrés, que em 2011 prometeu em uma semana. Certeza. E desde 2011 passou nas minhas contas 6 anos, né? Para a próxima semana. Então eu acho que antes disso, até o Corinthians está voltando em 2 voos, né? Teve o lado do furacão lá em Orlando, vai atrasar um pouco a chegada, mas eu acredito que antes do name rights do Andrés sai a definição do Jadson, que parece fiado em boteco, né? Fiado só amanhã, Jadson só amanhã. E a formação do Vessone, eu não estou desfazendo a formação do Vessone, né? Acredito que tenham passado para ele. Mas há quantos dias esses caras falam que amanhã sai essa porra? E o que eu acho também, só, Vitão, é que se você parar pra pensar... mas esse negócio é do Drogba, não do Jadson. O do Jadson é mais recente, pô. Não mas assim, em relação ao Jadson, se vocês pararem para pensar, começou a esgotar um pouco as opções dele também, né? Então, que saiu da briga, né? o Grêmio queria, mas a hora que viu a parte salarial, pulou fora. O Atlético falou que queria, só que agora deu prioridade total para um segundo volante e deve gastar com Elias, largou mão do meio porque ele sabe que tem 1000 jogadores do meio de meio ali para frente. Então, ou seja, o Jadson foi ficando sem muita opção. Então ali ele começa, os empresários, a perceber também que a coisa não vai começar a andar do jeito que eles imaginavam. E ali você começa a se acertar num número um pouco melhor, né? Então acho que imagino isso que o Corinthians estava até esperando também, os outros meio que irem saindo da frente, e acho que isso que está acontecendo. Lembrando que a janela chinesa continua aberta, né? Vai que o Jadson volta para a China, para outro clube lá, né? Mas eu acho que ele deve ficar no Brasil, Belo. Mas que o Jadson cairia muito bem no time, cairia. Eu acho que o Jadson cairia muito bem no time, seria uma ótima contratação, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. Só não dá para pagar 800 pau por mês para ele, não dá para pagar o que o Corinthians negou pro Guerreiro pagar pro Jadson, isso aí é ridículo. Não dá. Não dá, mas que eu também acho que o Corinthians mudaria, o time muda o patamar dele, para mim também muda. Ele vai fazer quem tá do lado dele jogar melhor, o Corinthians vai ter bola parada, vai ter pênalti, vai ter um jogador diferente, os laterais vão jogar melhor. Eu acho que ele muda o patamar do time. O Belo, Vessone e Vitão, caso o Jadson não dê certo, eu ouvi, isso é uma coisa que a gente vai pegando, principalmente do Corinthians que estava lá na Flórida com o São Paulo, com o Vasco, de que um plano B do Corinthians em um possível não do Jadson seria o Nenê.
Vocês ouviram isso aí? Isso é possível ou o Nenê está descartado no Corinthians? O Corinthians tentou o Nenê no final do ano passado, no começo desse ano. O Leandro Quesada, da Fox, inclusive, informou que o Andrés foi conversar com o Eurico a respeito da possibilidade do Nenê sair do Vasco e ir para o Corinthians, mas parece que está descartado. O Vasco já garantiu que o Nenê fica por ali. Não sei se tem alguma outra história a respeito disso, mas... Não sei. Com a chegada do Wagner lá, eu acho que o Nenê é uma opção aí. Pelo menos é o que se ouve muito, né? De bastidor aí. Mas como de bastidor de Drogba, de Jadson, né? São novelas que já estão caminhando. Vamos esperar para ver se a gente começa um novo capítulo com o Nenê. Quem sabe. Mas de qualquer forma tem que começar logo, né? Porque a estreia no Campeonato Paulista já acho que no dia 3 ou 4 de fevereiro, né? Contra o São Bernardo. É contra o São Bernardo a estreia? Agora me deu um branco. Acho que é contra o São Bernardo ou o Botafogo de Ribeirão Preto? São Bento. E Sorocaba. São Bento de Sorocaba. E antes tem já Sorocaba, o amistoso contra a Ferroviária, né? O amistoso no dia 1º. Aliás, um amistoso absurdo, que não cabe nem a gente falar a respeito, porque é ridículo esse amistoso. Mas enfim, o Corinthians foi obrigado a fazer esse amistoso e vai ter que acertar logo. Então eu acredito que essas novelas não vão se estender muito. A gente fica devendo as novelas do Name Rights, que o Vitor Guedes está prometendo para daqui a 15 dias. Novela. Não, o Vitor Guedes falou que daqui a 15 dias sai o resultado do Name Rights e do Sidorf, né? Parece que o Ronaldo tá trazendo o Sidorf pro Corinthians. Para, senão eu vou começar a contar a história também aqui, porque depois dessa é para começar a contar a história. Tem uma do Marinho, que foi zagueiro do Corinthians, mas antes ele jogou lá no Guarani de Campinas e eu tava lá na época. E a gente podia entrar no vestiário. Não vou, fica para a próxima. Mas se o Vitão insistir nessa história de Name Rights e história de Sidorf, aí na próxima eu conto do Marinho. Porque conta uma história para terminar o programa. Não, hoje não, só um aperitivo. Só um aperitivo. A gente podia entrar no vestiário, né? A gente entrava, assim, com os jogadores... E o Maércio manja isso? O quê? De entrar no vestiário? Não, eu entrava, era assim, não tinha negócio de assessoria. Você não contou a história, eu tô pensando que é coisa de manja. Não, mas vou. E aí, assim, tem uma história do cara, Marinho, poderoso, cara. Chamaram ambulância. Olha pra você ver o estrago que esse cara fez numa pessoa. Mas isso aí fica pra outra história. Mas calma aí, o cara tava pelado, foi dar entrevista e fez estrago numa pessoa com que ele virou muito rápido? O que aconteceu? Nas resenhas. Ô, Belo, fica pra uma próxima, porque primeiro você precisa me autorizar a contar. Tá claro certo. Que eu não vou saber qual foi a mulher. Uhum. Mas assim, é verídico, mas não vou falar de ninguém sem a gente poder primeiro combinar antes. Senão tira a internet do ar, né? Por acaso... Não, eu não vou contar detalhes. Se você tentar entrar no YouTube e ele estiver bloqueado, é por causa da história do Maércio Ramos. Não contei nada. Maércio! Um abraço! Outro! Tô batendo asa! Valeu, Vessola! Valeu, um grande abraço a todos aí. Vitor Guedes, até a próxima! A próxima já comemorando o 10º título da Copinha. Manda um Vai Corinthians, pô. Antes de você mandar um Vai Corinthians, eu não costumo fazer isso. Calma aí, Vitão, eu não costumo fazer isso, mas o Corinthians já é campeão da Copa São Paulo. Estamos gravando agora, dia 24 de janeiro, 00:08 no meu relógio. O Corinthians já é campeão da Copa São Paulo. Pode pegar o troféu, pode fazer camisa comemorativa, pode ir lá pra quadra da Gaviões comemorar. O Corinthians já não tem jeito, não tem como perder. O Corinthians é campeão da Copa São Paulo. Depois disso, termine aí. Campeão com o melhor time da competição. Espero que esse time seja aproveitado. E em homenagem ao Teleco, que não está presente hoje. Aproveitado, cara. Aproveitado. Aproveitado é quando você nasce de uma coisa que não é normal, cara. Tchau, valeu, tchau. Podcast.